conta de uma série, todo mundo voltou a falar de um caso ocorrido em 1992, que é o caso da atriz Daniela Pérez, que foi brutalmente assassinada pelo colega de trabalho, Guilherme de Pádua, e a então mulher dele, a Paula Tomás. Não vou falar sobre o caso aqui porque tem a própria série, já tem muito material circulando na mídia. Mas de tudo que foi dito, existem alguns pontos chaves que eu acredito que ninguém abordou, principalmente em relação às declarações do Guilherme de Pádua. O Guilherme de Pádua ficou 7 anos preso, na verdade ficou menos de 7 anos, saiu, reconstruiu sua vida e volta e meia ele dá uma entrevista, deu entrevista alguns anos atrás para a Record, deu entrevista polêmica para o Ratinho, e o Guilherme de Pádua também faz participações nas redes sociais, em que tece alguns comentários a respeito, sobretudo, da repercussão do seu caso e faz algumas afirmações. Tanto ele quanto pessoas próximas, inclusive a sua atual esposa. Eu tenho 6 pontos aqui para tratar, mas com destaque para 2 pontos. Mas fica até o fim para você entender essa linha de raciocínio. Eu não vou colocar trechos aqui de fala do Guilherme de Pádua nem nada, tá aí na rede social, no YouTube tem, para quem quiser ver, ele tem canal, para quem quiser ver. Tem gente analisando sobre os mais diversos prismas. Eu sou jornalista, eu sou advogado, eu trabalhei durante quase uma década na Polícia Civil, especificamente no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de Campina Grande, na condição de necrotomista policial. Eu trabalhava na sala de necrópsia. Então, os pontos que eu quero trazer aqui são os seguintes. Primeiro, Guilherme de Pádua, como acontece comumente com pessoas envolvidas com crime, repete em algumas situações que ele pagou a pena, ele cumpriu a sua pena. E aí isso deriva para algumas outras afirmações, tanto dele quanto de pessoas próximas e também de criminosos em geral, de dizer que está quite com a justiça ou que não deve mais nada à sociedade. Esse primeiro ponto a gente tem que desconstruir essa conversa. A gente precisa desconstruir. Primeiro, separando, está até aqui atrás de mim na anotação do quadro, justiça de justiça. Justiça enquanto poder judiciário, instituição, aquela que aplica as leis, e justiça no sentido do que é justo, do que é desejável, do que é almejável pela sociedade. O Guilherme de Pádua pagou a pena dele mesmo perante a justiça. Uma lei, uma legislação esdrúxula que concede benefícios repugnantes a pessoas que praticam crimes repulsivos, ao ponto de alguém que tirou a vida de uma pessoa ficar menos de 7 anos preso. Isso não acontece só com Guilherme de Pádua, há muitos casos, aliás, incontáveis casos, mas há muitos casos rumorosos, e essa pessoa achar que não deve mais nada à sociedade. Eu paguei a minha pena, eu não devo mais nada à sociedade. A gente tem que distinguir. Um parêntese, nada do que se diga está tentando suscitar aqui qualquer tipo de retaliação, violência ou coisa do gênero contra Guilherme de Pádua, contra Paula Tomás, contra quem quer que seja. Até porque tudo só pode ser feito diante da lei. E perante a lei, como ele mesmo afirma, e ela até disse, ele até fala que não tem culpa de existir essas leis, ele cumpriu de fato a sua pena. Mas a gente precisa fazer essa separação. O fato de alguém se beneficiando de uma legislação terrível, cumprir apenas 7 anos, menos de 7 anos por um crime abominável, achar que um documento dizendo que ele cumpriu a sua pena faz com que ele esteja isento do julgamento da sociedade, isso é um engano absurdo. As coisas são completamente diferentes. O julgamento da história deve se manter sobre quem pratica crimes abomináveis. A repulsa e o repúdio da sociedade deve acompanhar esses indivíduos pelo resto da sua existência e até depois. Se não assim fosse, por exemplo, quem morreu e praticou algum tipo de crime, a gente não ia censurar, a história não ia censurar, não ia registrar. E aí a gente vai exatamente para o segundo ponto, que é o ponto-chave, que dá o título, inclusive, a essa nossa conversa. Existe ex-ladrão, existe até ex-traficante, existe ex um bocado de coisa, mas não existe ex-assassino. Porque simplesmente a vítima continuará, evidentemente, sendo vítima para sempre. A vida que foi tirada não volta mais. E já que aquela vida que foi tirada não volta mais,
Por que é que o indivíduo que tirou aquela vida voltaria à sua condição anterior? Ele continuará sendo assassino. Ele é um assassino. Ele pode ter pago sua pena, ele pode ter ficado preso, ele pode ter se arrependido, mas ele vai continuar sendo assassino e o julgamento da sociedade, o julgamento no sentido de repúdio da sociedade, ele é justo e ele é até necessário. E não tem direito o Guilherme de Pádua, a sua família ou ninguém de repelir ou de achar ruim porque a sociedade tenha esse tipo de condenação. Tem que ficar claro isso. Não existe ex-assassino. O crime da Daniela Pérez aconteceu há 30 anos. Vai completar agora no final desse ano que nós estamos. Mas há 30 anos a Daniela Pérez está morta. Então não tem sentido que depois de 7 anos na cadeia o Guilherme de Pádua tenha deixado de ser um assassino. O fato de cumprir uma pena perante a justiça enquanto judiciário não é sinônimo de justiça enquanto aquilo que é justo e nem vai apagar da história aquilo que o indivíduo cometeu. Esse ponto é fundamental. Vale para esse caso do Guilherme e vale para muitos outros casos. Eu vi uma pessoa da família, a atual esposa do Guilherme de Pádua, dizendo assim que assistiu na TV, me parece, um jornalista dizendo que o Guilherme deveria estar ainda dentro de um buraco. E ela dizendo: como é que a pessoa fala isso e esquece que o Guilherme tem família, ele tem, me parece que os pais idosos. Primeiro, eu acredito que o jornalista tenha se referido a um buraco no sentido de uma cela, uma prisão. Ou seja, a pessoa queria dizer que acha que para esse tipo de crime, o criminoso deveria estar preso ainda. Que direito tem Guilherme, ou sua família, ou seus amigos, ou quem quer que seja, de tentar tirar das pessoas a indignação para um caso como esse? As pessoas não têm direito de achar que 7 anos, menos de 7 anos é muito pouco, não? Que ele deveria ainda estar preso. As pessoas não têm o direito de achar que ele deveria ficar dentro de uma cela, que alguém chamou de buraco, para o resto da vida numa prisão perpétua. As pessoas têm direito, sim. Ah, mas a hipocrisia da sociedade. A hipocrisia da sociedade não diminui a verdade desse fato. A verdade é verdade até na boca de um mentiroso. O crime foi perante a justiça pago, mas perante o que é justo, é indecente, é imoral, é vergonhoso que alguém extirpe uma vida de maneira bárbara, cruel, covarde e fique menos de 7 anos na cadeia e saia. Isso é inaceitável. Aí fala-se, mas tem que pensar na família do Guilherme. É. E a família da Daniela Pérez? Ela tinha pai, ela tinha mãe, ela tinha um marido na época. Ela tinha uma vida toda pela frente. O que é que sente a mãe da Daniela Pérez quando vê o assassino da sua filha, porque a Paula não aparece, sumiu, mas quando vê o assassino da sua filha dando entrevista na televisão, gravando vídeos para as redes sociais, reconstruindo a sua vida, não é porque ela tenha ódio e queira matá-lo, não, as coisas são muito distintas. Ela sente injustiça, com certeza, e sente a dor de saber que a vida da filha dela foi extirpada. E aí ninguém pensa na mãe, ninguém pensa no viúvo, ninguém pensa na família da vítima, não. É para pensar só na família de quem cometeu o crime. Quem vai cometer um crime, pense na sua família, porque a vítima não tem essa escolha. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui muito dura, mas quando se refere aos crimes, é muito comum se amenizar os termos, as expressões. O é preciso que a gente combata isso, chame as coisas pelo seu nome, para que inclusive haja essa reprovação na dimensão que ela tem que haver. O Guilherme de Pádua, a família do Guilherme achou ruim a expressão que ele deveria estar dentro do buraco, sendo uma expressão figurada para uma cela. Mas, eu repito, é duro o que eu vou dizer. Quem está dentro de um buraco, no sentido exato do termo, uma cova, é a Daniela Pérez, o que restou dela. De uma existência humana, de uma jovem com marido, com mãe, uma jovem que provavelmente teria filhos, que teria uma descendência, o que restou de toda essa vida foi um corpo, ou o que resta de um corpo, dentro de uma sepultura, um buraco. Enquanto o Guilherme não. Reconstruiu sua vida, tem família, tem amigos, tem projetos. Então, qual é a dor pior? Qual é a dor mais grave? Qual a família sofre mais? É preciso colocar as coisas
no seu devido lugar. Preciso colocar as coisas no seu devido lugar. E para terminar, para não aprofundar nesse ponto, que aí é mais complexo ainda e renderia uma discussão muito grave, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu acredito no perdão dos pecados, na remissão, na mudança de vida, mas eu entendo também o seguinte, que do mesmo jeito que eu não posso julgar as pessoas para condená-las, porque eu não sou Deus, eu também não posso julgá-las para absolver. Porque de um julgamento saem duas decisões: absolvição ou condenação. Se eu, espiritualmente falando, e é preciso que se entenda isso, não posso condenar o Guilherme de Pádua e dizer, olha, isso é um falso profeta, é um hipócrita, está fingindo, espiritualmente. Porque do ponto de vista da moral, da sociedade, daquilo que é justo, todas as pessoas têm o direito de emitir um julgamento. Isso é preciso deixar bem claro. Mas se eu não posso condenar no plano espiritual Guilherme de Pádua, eu também não tenho autoridade para absolvê-lo. Não no sentido de corroborar, confirmar e atestar a sua suposta mudança de vida. São muitas as histórias de pessoas que deixaram o mundo do crime e foram para a igreja, não porque tenham se arrependido de seus pecados, mas porque queriam aplacar a sua consciência ou queriam até dar uma satisfação à sociedade. E eu repito, acredito sim na transformação, na salvação, no perdão dos pecados, mas isso é preciso deixar bem claro, não é um julgamento para os homens. Isso é um julgamento para Deus. Eu não sentaria à mesma mesa do Guilherme de Pádua. Eu não sentaria no mesmo banco de igreja do Guilherme de Pádua, eu não apertaria a mão do Guilherme de Pádua. Se ele foi perdoado por Deus, é ele e Deus. Eu também não lançaria uma pedra, literalmente, no Guilherme de Pádua, não faria nenhum mal a ele. Mas o meu repúdio, a minha repulsa e a minha condenação, do ponto de vista de um cidadão, da sociedade, daquilo que é justo, eu tenho o direito de emitir. E para finalizar, o Guilherme de Pádua busca muito se justificar. Percebe-se que ele tenta se contrapor, apresentar argumentos, procura o reconhecimento. Eu vi um vídeo em que ele conversa com um juiz e que ele fica muito feliz porque o juiz demonstra acreditar, é um direito dele, na mudança do Guilherme de Pádua. Olha, Guilherme e qualquer pessoa, quem é justificado por Cristo não fica procurando se justificar, não. A pessoa aceita que não tem justificativa nesse plano aqui, que não tem justificativa humana e que a sua justiça só pode vir de Deus. A sua justificação só pode vir do sangue de Jesus Cristo. Eu repito, quem acredita e sabe que está justificado em Cristo não fica procurando se justificar nem buscando a aprovação dos homens. Mas, por fim, lembrar que a sociedade tem sim o direito de continuar condenando, de manter uma condenação perpétua do ponto de vista da reprovação da conduta da pessoa, do Guilherme, da Paula Tomás e de tantos outros criminosos. E, por fim, principalmente repetindo, não existe ex-assassino, a não ser que você consiga trazer de volta a vítima. Evidentemente, o que não vai acontecer, você vai ser um assassino enquanto a sua vida durar. E tem mais. Depois que você se for, a história tem a obrigação de continuar contando que você foi um assassino.